Existe um momento que define o destino financeiro da maioria dos brasileiros. Não é dramático, não tem música de suspense. É silencioso, burocrático e acontece em menos de 15 minutos. Você está na loja. O vendedor coloca o contrato na sua frente. 48 páginas de letras pequenas. Você assina na última página sem ler nada. E nesse momento, você acabou de vender os próximos 5 anos da sua vida. O que você não percebe é que acabou de assinar 3 contratos diferentes disfarçados de um só. O primeiro contrato é óbvio. Você está comprando um produto. Pode ser um carro, um celular, um móvel. Esse é o contrato visível. O que está na vitrine? O segundo contrato é invisível. Você está vendendo seu tempo futuro. Cada prestação é um pedaço do seu salário que já não pertence mais a você. Já está comprometido antes mesmo de cair na conta. O terceiro contrato é o mais perverso. Você está renunciando ao seu direito de enriquecer, porque o dinheiro que deveria trabalhar para você vai trabalhar contra você. E o sistema é genial em esconder isso, porque ninguém fala em juros compostos. Falam em parcela. A parcela cabe no seu orçamento? Essa é a única pergunta que importa para o vendedor. Mas a pergunta certa seria: quanto do seu futuro você está disposto a vender por esse objeto? Deixa eu te dar um exemplo concreto. Você compra um sofá de R$ 8.000 parcelado em 24 vezes. Parece razoável. R$ 350 por mês. Cabe no orçamento. Só que ao final de 2 anos você pagou R$ 11.500. O mesmo sofá, a mesma espuma, a mesma estrutura. Você pagou R$ 3.500 a mais. Só que ninguém te mostrou essa conta na hora da compra. Ninguém colocou na sua frente. Você concorda em pagar 43% a mais por esse sofá? Se colocassem dessa forma, muita gente pensaria 2 vezes. Mas não colocam. Porque o sistema não quer que você pense. Quer que você sinta. Quer que você olhe para o sofá bonito, sinta o conforto, imagine a sala decorada e assine. O problema não é o sofá. O problema é que isso se repete em tudo. Celular parcelado, geladeira parcelada, televisão parcelada, roupa parcelada. Cada item individual parece pequeno, mas somados, esses pequenos compromissos devoram 50%, 60%, 70% da sua renda. E aí você chega no fim do mês e não entende por que não sobra nada. Trabalha duro, ganha razoavelmente bem, mas vive no aperto. A resposta é simples. Você não está comprando produtos, está comprando dívidas. E dívida é o oposto de patrimônio. Agora vou te explicar como funciona a engrenagem que transforma trabalhador em devedor perpétuo. O crédito brasileiro não é caro por acidente, é caro por design. E tem 3 camadas que se somam para criar o preço final que você paga. Primeira camada, o custo do dinheiro no Brasil. O Brasil é um país de risco. Risco fiscal, risco político, risco cambial. Quando o risco é alto, o preço do dinheiro é alto. Isso se chama Selic, a taxa básica de juros da economia. Quando você ouve no jornal que a Selic está em 10, 11, 12% ao ano, isso significa uma coisa: dinheiro é caro neste país. Emprestar é caro, tomar emprestado é ainda mais caro. E por que a Selic é tão alta? Porque o governo gasta mais do que arrecada. A dívida pública cresce. A inflação pressiona. O Banco Central precisa segurar as expectativas. E a ferramenta que ele tem é subir os juros. Quando os juros sobem, tudo fica mais caro. O financiamento do seu carro, o crediário da loja, o rotativo do cartão, tudo. Segunda camada, o spread bancário. Spread é a diferença entre o custo que o banco tem para captar dinheiro e o preço que ele cobra para te emprestar. O banco pega dinheiro emprestado próximo do CDI, que anda junto com a Selic. Vamos dizer que ele paga 9% ao ano, mas ele te empresta a 20%, 30%, 40% ao ano dependendo do produto. Essa diferença não é pequena, não é razoável, é abusiva, mas é legal, porque existe inadimplência, existe burocracia, existe custo operacional. Só que a verdade é que o spread brasileiro está entre os maiores do mundo, e uma parte significativa disso é lucro puro. O banco ganha dos 2 lados. Ganha quando você poupa, ganha quando você deve. Só que ganha muito mais quando você deve. Terceira camada, os impostos invisíveis. Quando você financia um produto, você não está pagando só o produto e os juros. Está pagando imposto sobre imposto. O produto já vem com uma carga tributária embutida. Pode ser 30%, 40% dependendo do item. Você financia esse preço inchado. Depois, você paga IOF sobre o financiamento, paga tarifa de cadastro, paga seguro obrigatório,
paga a taxa de abertura de crédito. E sobre tudo isso roda o juro composto. Você está pagando juros sobre impostos, está pagando juros sobre tarifas, está pagando juros sobre juros. É uma máquina perfeita de extrair riqueza, e você está do lado errado dessa máquina. Agora vou te mostrar por que a escola deveria ensinar matemática financeira. Porque a fórmula que realmente importa na sua vida é a do juro composto, e ela trabalha em duas direções. Quando você investe, ela é sua melhor amiga. Quando você deve, ela é sua pior inimiga. Deixa eu te mostrar isso com números reais. Você tem R$10.000. Duas opções. Opção A, investir em um CDB que paga CDI. Vamos usar um número conservador, 10% ao ano líquido de imposto. Opção B, parcelar um produto em 24 vezes com juros de 3% ao mês. Parece que 3% ao mês é pouco, né? É o que o vendedor quer que você pense. Mas 3% ao mês não é 3% ao ano, por causa do juro composto. 3% ao mês vira 42% ao ano. 42%. Agora olha o que acontece com seus R$10.000 nas duas direções. Se você investir a 10% ao ano por 5 anos, seus 10.000 viram 16.000. Se você gastar em parcelas com juros de 3% ao mês, seus 10.000 viram 14.200 em apenas 2 anos. A diferença não é pequena. Em 5 anos, a diferença entre investir e parcelar pode ser o dobro do valor original. Mas a coisa fica ainda pior quando você entende o custo de oportunidade. Custo de oportunidade é o que você deixa de ganhar quando escolhe uma opção em vez de outra. Quando você pega aqueles 10.000 e parcela, você não está apenas perdendo os juros que paga, está perdendo os juros que poderia ganhar. É uma perda dupla. Você perde de um lado e deixa de ganhar do outro. Deixa eu traduzir isso em números que doem. Você parcela um carro de R$50.000 em 60 meses. Ao final, você pagou 75.000, 25.000 de juros. Mas se você tivesse investido esses 25.000 a 10% ao ano por 10 anos, teria 64.000. Em 20 anos, 168.000. Você não perdeu 25.000. Perdeu a chance de ter 168.000. Essa é a diferença entre quem fica rico e quem fica pobre. Não é quanto você ganha, é o que você faz com o que ganha. Rico entende juro composto e coloca essa força trabalhando a favor dele. Pobre ignora juro composto e essa mesma força trabalha contra ele todos os dias. Deixa eu te contar uma história que você vai reconhecer. John tem 30 anos, trabalha como analista em uma empresa razoável, ganha R$6.000 por mês. Não é rico, mas está longe de ser pobre. João se forma, consegue um emprego melhor e aí começa o ciclo. Primeiro vem o carro, afinal, ele merece. Trabalhou duro, passou na faculdade, conseguiu o emprego. Precisa de um carro para se locomover. Financia 45.000 em 60 meses. 1.200 por mês. Depois vem o apartamento. Não dá mais para morar de aluguel. Ele quer algo seu. Financia 300.000 em 30 anos. 2.000 por mês. Aí vem a mobília. O apartamento está vazio. Precisa de sofá, cama, mesa, geladeira. Mais 15.000 parcelados. Mais 500 por mês. Casamento. Viagem de lua de mel. Mais 10.000. Mais 400 por mês. Em 2 anos, João está pagando R$4.100 em parcelas, de um salário de 6.000. Sobram 1.900 para viver, pagar condomínio, luz, água, internet, combustível, alimentação, lazer. E João não entende por que não consegue guardar dinheiro. Trabalha tanto, ganha razoavelmente bem, mas no fim do mês não sobra nada. O problema é que João confundiu renda com riqueza. Renda é o que você ganha. Riqueza é o que você acumula. João tem renda, mas não tem riqueza, porque toda a renda já está comprometida antes mesmo de chegar. E o pior é que João está confortável com isso, porque todo mundo ao redor dele vive da mesma forma. Os colegas de trabalho têm carro financiado, os amigos têm apartamento financiado, a família acha normal. Então João normaliza, aceita que é assim mesmo, que todo mundo vive assim, que isso é ser adulto. Mas daqui a 20 anos, João vai ter 50 anos. Vai continuar pagando prestações, vai continuar sem reserva de emergência, vai continuar a um salário de distância do colapso. E quando olhar para trás, vai perceber que trabalhou 20 anos para pagar juros. O sistema não quer que você perceba isso, porque um João endividado é um João controlável. Um João sem reserva é um João que não pode recusar proposta ruim, não pode largar emprego tóxico, não pode arriscar. Um João preso no carnê é um João preso na vida. Agora vou destruir uma crença que mantém milhões de pessoas presas. A crença de que o que você financia vira patrimônio. Não vira. Deixa eu explicar.
Patrimônio é o que tem valor e pode ser convertido em dinheiro quando você precisa. Carro financiado não é patrimônio, é passivo, porque o carro está perdendo valor todo mês. Chama-se depreciação. Um carro zero perde 10 a 15% de valor no momento que você sai da concessionária. No primeiro ano, pode perder 20%. Em 5 anos, pode estar valendo metade do que você pagou. Agora, olha a conta perversa. Você financia um carro de 60 mil. Em 5 anos, paga 80 mil com os juros. Ao final do financiamento, o carro vale 30 mil. Você pagou 80. Tem um bem que vale 30. Perdeu 50 mil reais. 50 mil que poderiam estar investidos, que poderiam estar gerando renda, que poderiam estar comprando sua liberdade, mas foram queimados em mobilidade temporária. E o pior é que a sociedade te parabeniza por isso. Parabéns pelo carro novo. Todo mundo comemora. Ninguém pergunta: quanto de juros você vai pagar? Porque o sistema quer que você valorize a aquisição, não a inteligência financeira. O mesmo acontece com eletrônicos. Você financia um celular de 4 mil. Em 2 anos, quando terminar de pagar, o aparelho vale R$800. Você pagou 5.500 com juros. Tem um objeto que vale 800. E na sua cabeça você tem um celular, mas na planilha da vida você tem um rombo. Patrimônio real é o que não perde valor com o tempo. Ou melhor ainda, é o que ganha valor com o tempo. O imóvel bem localizado pode se valorizar. Uma ação de empresa sólida pode se multiplicar. Um título do Tesouro paga juros todo mês. Isso é patrimônio. Carro, celular, sofá, roupa. Isso é consumo. E consumo nunca vira riqueza. Até agora, te mostrei 3 verdades que o sistema esconde de você. Primeiro, quando você parcela, está assinando 3 contratos. Um para comprar o produto, outro para vender seu tempo futuro, e outro para renunciar ao direito de enriquecer. Segundo, o crédito brasileiro é uma máquina de moer futuros, com 3 camadas de custo que se multiplicam: Selic alta, spread abusivo e impostos invisíveis. Terceiro, juro composto é uma arma. Se você investe, ela trabalha para você. Se você deve, ela trabalha contra você. E a diferença entre os dois lados pode ser centenas de milhares de reais ao longo da vida. Como sair do ciclo? Como usar o sistema a seu favor? E como construir riqueza real em um país que foi projetado para te manter pobre? Existe um caminho para sair, mas exige que você aceite 3 verdades desconfortáveis primeiro. Verdade número 1. Você está pobre não porque ganha pouco. Está pobre porque toma decisões de pobre. Decisão de pobre é olhar para a parcela em vez de olhar para o custo total. É perguntar quanto por mês em vez de perguntar quanto no total. Decisão de pobre é comprar status com dinheiro que não tem. É impressionar gente que você nem conhece com coisas que você não pode pagar. Verdade número 2. Ninguém vai te salvar. O governo não vai te salvar. O chefe não vai te salvar. A sorte não vai te salvar. A única pessoa que pode mudar sua situação financeira é você. E isso começa com você assumindo responsabilidade total pelo lugar onde está. Não importa se seus pais não te ensinaram. Não importa se a escola não preparou. Não importa se o sistema é injusto. A pergunta que importa é: o que você vai fazer a partir de agora? Verdade número 3. Você vai precisar abrir mão de conforto temporário para conquistar liberdade permanente. Isso significa dizer não. Não para o carro novo. Não para o financiamento fácil, não para a pressão social, e sim para coisas que ninguém aplaude. Sim para guardar dinheiro, sim para investir, sim para viver abaixo das suas possibilidades enquanto constrói patrimônio. Se você aceita essas 3 verdades, o mapa está na sua frente. Vamos caminhar por ele juntos. Você não pode sair de um buraco que não admite estar dentro. Então o primeiro passo é brutal honestidade financeira. Você vai fazer o seguinte: pegar as últimas 3 faturas do cartão de crédito e todos os seus extratos bancários. Vai listar cada centavo que saiu da sua conta nos últimos 3 meses. E vai separar em 3 categorias. Categoria A, essencial, moradia, alimentação básica, transporte mínimo, saúde. Categoria B, menos importante, mas negociável, academia, streaming, internet mais rápida, refeições fora. Categoria C, malas, supérfluo, delivery todo dia, roupa nova todo mês, eletrônico que você não precisava. Agora vem a parte que dói. Some quanto você gastou em cada categoria. A maioria descobre que categoria C está devorando 30 a 40% da renda, e categoria B está comendo mais 20 a 30%. Sobra quase nada para investir, para construir reserva, para comprar liberdade. O problema não é o salário, é o vazamento. E o vazamento maior não está no café de R$5, está nas parcelas que você normalizou.
R$ 1.000 de carro, 500 de celular, 300 de móveis, 400 de roupas parceladas. Some isso. Esse é o dinheiro que poderia estar trabalhando para você, mas está trabalhando para o banco. Agora a pergunta incômoda. Se você cancelasse metade desses compromissos, quanto sobraria por mês? Essa é sua margem de manobra. Esse é o dinheiro que pode mudar sua vida. Mas só se você tiver coragem de fazer diferente do que sempre fez. Enxergar o buraco não basta. Você precisa parar de cavar. E parar de cavar significa uma coisa. Nunca mais parcele consumo. Nunca mais. Isso não é radical. É racional. Se você não pode pagar à vista, você não pode pagar. Ponto final. Parcelar não resolve o problema de não ter dinheiro. Só transforma esse problema em um problema maior e mais longo. Então a regra é simples. Se não pode pagar à vista, não compra. Mas eu preciso de um carro. Você precisa de mobilidade. Carro usado, mais barato, que você pode pagar à vista, resolve mobilidade. Mas eu preciso de um celular. Você precisa de comunicação. Celular intermediário, que você pode pagar à vista, resolve comunicação. O que você não precisa é de status. E status é caro. Agora, sobre as parcelas que você já tem, você vai fazer o seguinte. Liste todas, do maior valor ao menor. Veja qual você consegue quitar antecipadamente, mesmo que tenha que negociar desconto. Porque cada parcela que você elimina é um pedaço de liberdade que você reconquista. E nunca, jamais role dívida. Não pegue empréstimo para pagar parcela. Não use cartão de crédito para cobrir buraco de outro cartão. Isso é rolar a bola de neve ladeira abaixo. Cada vez que você rola, a bola fica maior. E um dia ela te esmaga. Se precisar, corte gastos. Venda coisas. Faça bico. Mas não role dívida. Porque rolar dívida é aceitar que você vai ser escravo do banco pelo resto da vida. Agora que você estancou a hemorragia, precisa construir proteção. E proteção em finanças pessoais tem um nome: reserva de emergência. Reserva de emergência é dinheiro parado, líquido, disponível para quando a vida acontecer. E a vida sempre acontece. Carro quebra, geladeira queima, você perde o emprego, alguém adoece. Se você não tem reserva, cada emergência vira dívida. E dívida vira ciclo. E o ciclo nunca termina. Quanto você precisa de reserva? No mínimo 6 meses das suas despesas essenciais. Se você gasta 3 mil por mês em coisas realmente necessárias, precisa de 18 mil de reserva. Parece muito? É porque é. Mas é o preço da liberdade. Porque com 18 mil na reserva, você dorme tranquilo. Pode recusar emprego ruim. Pode negociar de posição de força. Pode aguentar 6 meses sem renda enquanto busca algo melhor. Sem reserva, você é refém. De chefe, de banco, de circunstância. E onde você guarda essa reserva? Em investimento líquido e seguro. Tesouro Selic é perfeito para isso. Rende próximo do CDI, não tem volatilidade. E você pode resgatar quando precisar. CDB de banco grande com liquidez diária também serve. O importante é que não pode ser ação. Não pode ser fundo imobiliário. Não pode ser nada que oscile ou que trave o dinheiro. Reserva de emergência é seguro. Não é investimento para ganhar muito. E como você constrói essa reserva? Mês a mês, com disciplina. Todo mês, antes de qualquer coisa, você separa um percentual da renda e manda direto para a reserva. Pode ser 10%, pode ser 20%. O importante é que seja automático. Pagou você primeiro. Sempre. O resto é para viver, mas você primeiro. Em quanto tempo você junta 6 meses de despesas? Depende. Se você guardar 1.000 por mês, em 18 meses você tem 18 mil. Parece longo? Vai passar de qualquer jeito. E daqui a 18 meses, você prefere ter 18 mil ou preferir estar no mesmo lugar? Reserva pronta. Parcelas controladas. Agora você está pronto para o jogo real. Fazer dinheiro trabalhar para você. E aqui entra a virada que separa a classe média de rico. Classe média trabalha pelo dinheiro. Rico faz o dinheiro trabalhar. Como? Investindo de forma consistente e inteligente. Primeiro, você precisa entender onde está. O Brasil é um país de juros altos. Isso é ruim se você deve, mas é ótimo se você investe. Quando a Selic está em 10, 11, 12%, renda fixa rende bem. Tesouro Selic, CDBs, LCIs, LCAs. Tudo isso rende próximo ou acima do CDI. Então a estratégia básica é reserve de emergência em Tesouro Selic. E além da reserva, você vai construir patrimônio em renda fixa com prazos maiores. Tesouro IPCA é excelente para objetivos de longo prazo. Ele paga a inflação mais uma taxa real. Você protege o poder de compra e ainda ganha em cima. CDBs de bancos médios costumam pagar mais que o CDI. Só escolha banco com boa nota de crédito. E aqui está o segredo que ninguém te conta.
Consistência vence rentabilidade. É melhor investir R$ 1.000 todo mês em um CDB que rende 95% do CDI do que investir 5.000 uma vez por ano em algo que promete 20%, mas não acontece. Porque no longo prazo, quem ganha não é quem acerta a melhor aposta, é quem mantém o hábito. E o hábito é simples. Todo mês, sem exceção, você aporta. Recebeu o salário? Separa 20% e investe. Automático. Não negocia com você mesmo. Em um ano, você tem mais de 2 salários investidos. Em 5 anos, tem patrimônio. Em 10 anos, tem independência. Mas só se você não parar. Porque o maior erro não é escolher o investimento errado, é parar de investir. Agora você tem reserva, tem renda fixa acumulando, está no caminho certo. Mas chega uma hora que você precisa pensar em proteção contra a inflação e em crescimento de patrimônio. E aí entram ativos de maior risco, ações, fundos imobiliários, até um pouco de dólar. Mas atenção, você só entra nesses ativos quando já tem base sólida. Se você não tem reserva de emergência, não investe em ação. Se você tem dívida cara, não investe em fundo imobiliário. Primeiro a base, depois o crescimento. E quando você estiver pronto para diversificar, faça com estratégia. Ações não são loteria. Ações são pedaços de empresas. Você está virando sócio. Então escolha empresas que você entende, que têm histórico sólido, que pagam dividendos consistentes. Não persiga a ação da moda. Não compre porque o influenciador falou. Compre porque você estudou e entendeu. Fundos imobiliários são excelentes para renda passiva. Eles pagam aluguel todo mês. Mas escolha fundos com boa gestão, com imóveis bem localizados, com histórico de distribuição. E o dólar? Dólar não é investimento, é proteção. Em um país instável como o Brasil, ter uma pequena parte do patrimônio em dólar é hedge. Se o real desabar, você tem proteção. Mas não exagere. 5 a 10% do patrimônio em dólar já é suficiente. O resto fica em reais, trabalhando na renda fixa que paga juros altos. Agora vou falar sobre o elefante na sala, INSS. Todo mundo conta com o INSS como se fosse garantido. Não é. O INSS é um sistema de repartição. Quem trabalha hoje paga quem já se aposentou, com a promessa de que alguém no futuro vai pagar a sua. Isso funcionava quando a população era jovem e crescente, mas não funciona mais. A pirâmide etária está invertendo. Menos gente trabalhando, mais gente aposentada. A conta não fecha. E quando a conta não fecha, o governo muda as regras. Já mudou várias vezes. Vai mudar de novo. Idade mínima vai subir. Tempo de contribuição vai aumentar. Valor do benefício vai cair em termos reais. Então, contar com o INSS como plano principal é apostar sua velhice em promessa política. Não faça isso. Construa sua própria aposentadoria, com patrimônio que gera renda. Se você tem 500 mil investidos em ativos que rendem 10% ao ano, você tem 50 mil de renda passiva, 4 mil por mês. Isso é aposentadoria de verdade, porque não depende de governo, não depende de demografia, não depende de votação no Congresso. Depende só de você e da sua disciplina. E você não precisa de milhões para isso. Precisa de tempo e consistência. Se você investir R$ 1.000 por mês a 10% ao ano, em 30 anos você tem R$ 2.300.000. 30 anos parecem muito, você tem 25 anos hoje, vai ter 55, vai trabalhar de qualquer jeito. A pergunta é, prefere trabalhar 30 anos e chegar aos 55 com 2 milhões? Ou trabalhar 30 anos e chegar aos 55 dependendo do INSS. Agora vou destruir as desculpas que você usa para não agir. Desculpa número 1. Eu não ganho o suficiente para investir. Mentira. Você não investe porque gasta demais, não porque ganha pouco. Se você cortasse as assinaturas que não usa, o delivery todo dia, as roupas que não precisa, sobraria dinheiro. O problema não é salário, é prioridade. Desculpa número 2. Investir é muito complicado. Não é. Abrir conta em corretora leva 10 minutos. Comprar Tesouro Selic leva 2 cliques. O que é complicado é ficar pobre. Isso sim exige esforço. Trabalhar a vida inteira e não ter nada. Desculpa número 3. Vou começar quando ganhar mais. Não vai. Porque quando você ganhar mais, vai gastar mais. É lei de Parkinson financeira. Gastos se expandem para preencher a renda disponível. Se você não aprende a investir com 3 mil, não vai investir com 10 mil. O hábito vem primeiro. O valor vem depois. Desculpa, número 4. Mas todo mundo financia. É normal. Todo mundo também está quebrado. É normal também. Você quer ser normal ou quer ser livre?
Porque normal no Brasil é trabalhar 40 anos e chegar na aposentadoria dependendo de R$ 1.500 do INSS. Se isso é o que você quer, continue fazendo o que todo mundo faz. Desculpa número 5, eu mereço aproveitar agora. Você merece. Mas aproveitar não significa se endividar. Você pode viajar sem financiar, pode ter lazer sem parcelar, pode viver bem sem destruir seu futuro. A questão não é aproveitar ou não, é aproveitar de forma inteligente. Porque prazer temporário comprado com dívida vira sofrimento permanente. Existem 2 caminhos, e você está escolhendo um deles todos os dias. Primeiro caminho, você continua fazendo o que sempre fez. Parcela o carro, parcela o celular, parcela a vida. Trabalha duro, ganha razoavelmente, mas nunca sobra. Chega aos 60 anos cansado, sem patrimônio, dependendo de promessa do governo. Olha para trás e vê uma vida de esforço que não gerou liberdade. Segundo caminho, você decide diferente a partir de hoje. Corta o supérfluo, elimina parcelas, constrói reserva, investe com consistência, faz o dinheiro trabalhar para você. Em 10 anos, tem patrimônio. Em 20 anos, tem independência. Em 30 anos, tem escolha. E quando olha para trás, vê sacrifícios pequenos que geraram liberdade enorme. Qual caminho você escolhe? Porque não escolher também é uma escolha. E essa escolha tem preço. O preço é sua vida. Então escolha bem.